E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhadinha aqui no relatório do fundo SNCI11, que é um fundo de recebíveis, tá? Eu, particularmente, já tinha ouvido falar, mas não conhecia esse fundo, tá certo? Então, a gente vai ver ele aqui um pouquinho hoje. Bom, esse é um fundo que teve início em 2021, tá? Ele é administrado pelo BTG, é um fundo gerido pela Suno Gestora. Eu acho que a palavra Suno já é tão conhecida para quem fala sobre investimentos, ou para quem assiste ou lê sobre investimentos, porque quando você fala Suno, vem logo a cara do Thiago Reis na frente, né? Porque talvez seja um dos maiores divulgadores de finanças da internet, tá? Então, acho que a expertise da Suno quanto ao conhecimento sobre investimentos, acho que ninguém discute. A gente tem que ver se eles são bons gestores, né? Agora, não que o Thiago Reis seja um gestor, tá? Não é isso, não tô dizendo isso. Tô dizendo só que a Suno é representada aí na internet por ele. A cara da Suno é ele, né? A taxa de administração aqui é 0,15, a taxa de gestão 0,7. Gostei da taxa de gestão, é um fundo de CRI, não precisa mais do que isso, né? Tem alguns fundos que cobram acima de 1% na taxa de gestão, isso é bizarro, tá? Não há necessidade disso, é só mesmo para levar dinheiro. Bom, é um fundo de recebível, cujo objetivo é investir em dívidas de diferentes tipos, né? Majoritariamente em CRIs. E isso aqui é importante, tá? Tenham isso em mente e já já a gente vai discutir. Esse majoritariamente em CRI. Aí aqui tem um sumário, né? Ele traz várias informações, principalmente nesses tópicos aqui, tá? Muitas informações, muitos gráficos. Eu aconselho que você leia por completo o relatório, tá? Eu já li, mas não vou falar sobre tudo. Eu não falei, mas aliás, esse relatório aqui, ele é de julho de 2024. Apesar de ter saído agora, dia 28, aqui, ó, dia 26/8, aliás, se eu clicar aqui, ele vai abrir de novo, novo relatório, e o mês de julho é o mesmo relatório, aqui, ó, julho. Ou seja, tem uma defasagem aí de um mês, né? Nós estamos em agosto e ele sai referente a julho, tá? Então é esse relatório que a gente está vendo. Vamos começar aqui. Bom, foi distribuído aí R$ 1 de dividendo, né? R$ 1 por cota, equivalente a 12,04 e o de anualizado. A gente tem aqui 41 mil cotistas, totalizando também 4.200.000 cotas disponíveis. Tem um patrimônio aqui abaixo de 500 milhões. Eu sempre gosto de dizer que o ideal é um fundo ter pelo menos 1 bilhão, mas eu acho que eu já falei isso em outro vídeo. O meu corte é aí no bilhão, mas nada impede de eu analisar fundos com patrimônio menor, porque às vezes a gente encontra oportunidades, tá? Mas a gente já fica um pé atrás com fundos com patrimônio pequeno, pois ah, nem sempre eles conseguem alocar bem esses recursos. É pouco recurso, é mais fácil de errar, mas tudo bem. Aqui tem um P sobre VP de 0,97, ou seja, negociado abaixo do P sobre VP. Aqui tem um destaque do mês, que ele vem dizendo, né, que o fundo apresentou uma rentabilidade patrimonial ajustada pelos proventos de 1,60, bacana, tá? Que é maior do que esses indicadores de referência aqui, né? O IFIX, papel, o IPCA mais 7 e a CDI, respectivamente, tiveram esses valores aqui, tá? É, ele vem falando aqui da alocação percentual em ativos indexados ao CDI, finalizou o mês com 22,5% e ao IPCA 63%, e em FIIs 16,68% do patrimônio. E aqui está a principal crítica desse fundo, né, que é um fundo de papel com uma porcentagem relativamente alta aqui de fundos imobiliários. Ele vem falando aqui da distribuição de um real. Aí aqui, gente, vem essa partezinha aqui que é o cenário macroeconômico. Eu não vou ler, tá? Eu já li. Eu achei muito top, tá? Muitas informações interessantes e aconselho todo mundo a ler essa parte aqui desse relatório, pois você vai conseguir entender a visão dos gestores, né? A visão do gestor é muito interessante. Ele vem falando dos mercados, né? Obviamente, o cenário macroeconômico, mercado externo, né? Norte-americano, enquanto o Brasil é necessário ter cautela, ele vem explicando bem direitinho a visão dele, né? Fala que os últimos dados da economia dos Estados Unidos mostraram uma desaceleração da atividade
no mercado de trabalho. Inflação, inclusive, isso aqui, né, é referente ao mês de julho, né? Agora em agosto, já saiu alguns dados diferentes, etc. Então, é bom para aprender. Então, leiam essa partezinha aqui, tá? Eu já li por completo, mas é muito bom para aprender. Tem muita informação interessante. Eu vou falar um pouquinho. Aqui ele fala da parte da China, né? Mostra sinais de perda de dinamismo, mas ela acredita que a meta de crescimento de 5% será alcançada, embora com um viés de baixa. Nos últimos dias houve uma escalada de conflitos no Oriente Médio. Isso aqui, acho que todo analista está preocupado com isso. Veja, ele traz informações muito bacanas. Dá para você se atualizar por um relatório, ou dois relatórios, ou três. Tá? Tem muita informação interessante, aconselho que leiam. Aí ele traz gráficos aqui, ó, fluxo de dinheiro estrangeiro na bolsa. É muita coisa interessante ele vem falando aqui. Falando sobre Haddad, né? E o anúncio do corte de 15 bilhões, que o movimento ele foi interessante, o mercado gostou desse movimento de Haddad, mas esperava, aliás, espera que ele venha fazer mais. Né? A notícia foi bem recebida pelo mercado, que esperava um corte menor, mas acredita que ele deva fazer mais. Em resumo, essa parte é muito boa, então leiam, tá? Vamos passar mais para cá, ó, onde ele fala da taxa de juros, que manteve 10,05, ou melhor, 10,5 ao ano. Beleza, acho que aqui já foi, já entendeu que é uma boa parte do relatório. Aqui na carta do gestor também não vou ler tudo, só aquilo que eu marquei aqui, porque ele fala aqui que o fundo distribuiu proventos de R$ 1 por cota em 25 de julho, que equivale a um dividend yield de 1,04, uma rentabilidade patrimonial de 1,60, certo? Aí aqui ele vem falando da alavancagem do fundo, que é 10% do patrimônio. Para um patrimônio pequeno de 400 mil, certo? Eu, particularmente, acho 10% alto, mas é aceitável. Tá? Um custo médio de 11,50 ao ano. Nada muito para assustar, mas não é legal não. Ah, beleza, já falei, pronto. Aí aqui ele começa com vários gráficos interessantes, né? Sobre a performance do fundo. Pode ver aqui, performance em relação aos indicadores. Aí aqui a gente vê em relação ao número de cotistas que vem caindo, né? Mês a mês. O patrimônio que não se alterou muito, né? Lá de agosto de 2023 para agosto de 2024, né? Apesar de ter tido um pico aqui em algum momento, mas não se alterou muito. Ele vem falando uma relação da cota patrimonial. E aqui a gente começa analisando o dividend yield, que o fundo, certo? Ele paga historicamente R$ 1. Mas durante um tempo ele, não sei aqui exatamente o que aconteceu, pagou menos de R$ 1. Contudo, mesmo pagando menos de R$ 1, manteve um patamar ali de 12% anualizado, tá? Porque se a gente olhar mês a mês, tá aqui, a gente vê aqui, ó, teve um período que ele pagou, cadê aqui, ó, pagou 1,3%. Mas aqui já começou a pagar 0,93, 0,90, 0,98, 0,96 e aqui voltou a pagar 1%, né? Então, nesse período aqui, ele pagou menos de 1% ao mês, aí depois voltou a pagar R$ 1 por mês, tá? Muito provavelmente isso aconteceu por causa daqui, ó. Vamos analisar aqui as receitas. Olha só o que acontece. O fundo, ele possui hoje 4.200.000 cotas distribuídas. Então, se ele distribuir R$ 1 por cota, ele vai distribuir exatamente 4.200.000, que é exatamente o que está aqui, ó. Tá? Ó, R$ 1 por cota é exatamente 4.200.000. Só o que acontece em meses anteriores. Estou olhando aqui o mês de julho, que é o referente, né, ao relatório. Ele tem uma receita de 4 milhões, 4,7 milhões, né? Teve umas despesas aqui de 300 mil, né, aproximadamente, e uma reserva de lucro que ele tinha na época de 1,1 milhão. Somando tudo, né, dá aqui 5,5 milhões. Ou seja, ele distribuiu apenas 4,2 milhões e guardando o resto para uma reserva aí de acumular esse lucro para distribuir depois. E por que que eu acho que ele fez isso? Porque teve anos, ó, ou anos não, meses, que ele teve prejuízo aqui, ó, nas movimentações.
E quando ele tem esses prejuízos, consequentemente, a sua receita é menor. Então, para distribuir o mesmo patamar de R$ 1, ele tem que ter lucro acumulado. Senão, ele não distribui esse mesmo real. Então, sempre quando passar desses 4,2 milhões, ele vai acumular para os meses seguintes, pelo menos é isso que eu acredito. Consequentemente, eu acho que ele vai conseguir manter esse patamar aí de R$ 1 por um tempinho, tá? Eu acredito. A não ser que ele tenha meses seguidos aqui de prejuízos nas movimentações. O que pode acontecer por causa disso aqui, que é a principal crítica do fundo. Antes de eu voltar, antes de eu mostrar, aliás, só falar aqui das alocações, ó. O fundo, ele tem uma taxa média dos CRIs em relação ao IPCA, de IPCA mais 9,72, um duration aqui de 2,53, e aqui a posição financeira. E aqui, em relação aos CRIs de CDI, é CDI mais 4,67, um duration de 2,5, né? E uma posição de 93 milhões. Vamos descer mais aqui, pronto. Chegamos aqui à carteira de CRIs. Hum, não é muito concentrado, né? A gente vê aqui que a maior posição é 7. Então, quando a gente soma as maiores posições, a gente tem aqui 33,77%. Tá? Depois é importante dar uma analisada aí em cada um desses devedores. Lá embaixo tem. Eu não vou ler detalhadamente, mas tem lá embaixo. Pronto. E aqui está a principal crítica para mim encerrar esse vídeo. É, qual é a crítica que se faz a esse fundo? É essa aqui, ó. Ele tem, como a gente viu lá, 16, quase 17% de fundos imobiliários em relação ao seu patrimônio, certo? Só que esses fundos imobiliários, eles não são, como é que eu posso dizer, líquidos. Eles são difíceis de se desfazer. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente olhar. Ó, o Auri 11, por exemplo, ele tem 6.542 cotas, a cotação atual está 78,20. Fazendo essa multiplicação, dá este valor aqui, ó. Fazer aqui a multiplicação. É 6.542 vezes 78,20, 511.584. Isso mesmo. Tá aqui. Só que a liquidez média diária é 200 mil, 224. Então, se o fundo precisar se desfazer de cotas, ele não vai conseguir fazer isso facilmente. Do mesmo jeito, se aplica aos outros, certo? Com a liquidez muito baixa, olha aqui, ó, liquidez muito baixa, certo? Como é que ele vai se desfazer quando precisar? Então, essa é a principal crítica. O mais líquido é o TIGAR, certo? E mesmo assim, esse é um fundo de CRI. Então, qual é a crítica que se faz? Por que com fundo de CRI tem tantos fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários que não são líquidos? Sem contar que esse aqui é da própria Suno, certo? Então, já é aí um conflito de interesse. Pessoal, isso torna o fundo ruim? Não, mas é interessante ter esse cuidado, tá? É interessante ter esse cuidado e fazer essa análise. Descendo aqui, a gente vê as maiores posições, né? Como eu disse, ó, dá para ver aqui as maiores posições do fundo, já tem lá, mas aqui a gente vê a exposição maior, né, por tipo de ativo em CRI, ó, 17, aproximadamente 17% em FII, aqui por garantia. Eu gosto muito desses gráficos aqui, ó. Ele traz a exposição por garantia, né? A exposição por indexador, principalmente no IPCA, mais CDI também. Exposição aqui por duration, menor que 2,30, menor que 2, aliás, menor que 2 anos, dá 38%. O que, nesse caso, muita gente se pergunta por que menor tempo é interessante, porque diminui o risco, né? Diminui o risco. Exposição por setores, incorporação é a maior exposição, exposição por rating, A3 aqui é a maior exposição, exposição por securitizadora, poucos relatórios trazem isso, exposição por estado, né, por localização, na verdade, que histórico de concentração máxima, monitoramento de ativos, aqui vem o enquadramento dos fundos, depois é interessante dar uma olhada para entender muito bem isso aqui, certo? Em resumo, pessoal, é um fundo interessante, mas que tem essas questõezinhas aí em relação ao seu portfólio de fundos imobiliários, tá certo? Aqui tem um detalhamento, tá? Tem um detalhamento, é bom depois ler isso para aprender bastante. Galera, isso tá que a gente tinha para analisar do fundo.
Não é um fundo que me chamou tanta atenção, principalmente porque é um fundo com patrimônio baixo, mas eu achei a carteira dele até relativamente interessante, principalmente aqui a carteira de CRI, certo? Porque a carteira de fundos imobiliários não é líquida e eu não achei ela bacana, tá certo? Não achei. Tive aqui os CRIs bem distribuídos em setores, certo? A gente pode olhar até o gráfico aqui, ó, dos CRIs, cadê? Exposição por garantia, por ativo, o setor, né? Aqui, ó, incorporação, energia, aí aqui híbridos, industrial, né? Eu achei ele bem distribuído, gostei da carteira. Mas a questão dos FIIs aqui me pegou um pouco, porque qualquer problema que der, ele vai ter dificuldade de sair desses fundos imobiliários, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo demorou um pouco mais do que eu esperava, mas faz parte. Valeu, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Fui!